Meus amados, Pai seja convosco. Mais uma vez eu venho aqui. Eu quero dar minhas saudações aí a todos os nossos irmãos que neste sábado estiveram na presença de Deus, que honraram o seu compromisso com Deus. Eu creio que Deus Ele vai te recompensar de uma forma grandiosa por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Estamos já na noite do primeiro dia da semana, mais uma semana que começa. Estivemos aí hoje estudando a Palavra de Deus. Foi muito maravilhoso em todas as igrejas de Deus, em todos os lugares, os irmãos estiveram reunidos. E após o culto agora voltamos, estamos em casa já. E eu quero agradecer a Deus por mais uma semana que nós tivemos aí, uma semana de bênção, uma semana nas mãos de Deus. Eu creio que você também foi abençoado. Eu quero dar minha saudação para você. Eu gostaria que você mandasse a tua saudação aí e dizendo de onde você está mandando a tua saudação, para que a gente possa também aqui compartilhar com você a nossa alegria, a nossa satisfação. Desde já eu agradeço a você que vai nos acompanhar nesta transmissão. Eu quero trazer uma palavra nesta noite, uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com você esta palavra, por isso que eu estou entrando nessa transmissão ao vivo, que é para justamente a gente poder compartilhar esta palavra, a palavra de Deus, que Ele tem dado a cada um de nós, seus servos, para que nós possamos compartilhar uns com os outros. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E com certeza Deus Ele estará abençoando as nossas vidas. Eu creio que você também neste dia foi abençoado ricamente por Deus. E agora já nessa noite nós estaremos, no final dessa mensagem, estaremos fazendo uma oração. Se você precisa de oração, eu quero ombrear com você nesta empreitada. Você que está com um problema na família, você que está com alguém hospitalizado, você pode mandar aí pedindo sua oração, e nós estaremos apresentando o seu pedido a Deus. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos apresentar a Ele as nossas necessidades, as nossas causas. Eu gostaria que você aproveitasse esse canal que temos, esse acesso a Deus, através do sacrifício de Jesus. Na antiga aliança, na época do sacerdócio arônico, somente o sumo sacerdote ele tinha o privilégio de entrar na presença de Deus. E isto uma vez por ano, isso não era todo dia. E o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ali havia uma separação muito grande. E somente o sumo sacerdote podia passar além daquele véu. E ali Deus se manifestava, falava com o sumo sacerdote. Quando ele entrava lá, ele estava representando o povo perante Deus. E quando ele saía do Santo dos Santos, ele representava a Deus diante do povo. Era necessário sacrifício de animais, era necessário ofertas para que Deus pudesse se comunicar, e não era aquela comunicação que nós temos hoje. Hoje nós vivemos o tempo da graça, o tempo em que Deus Ele providenciou para nós um momento melhor. Muitos profetas eles pregaram esse tempo de graça do qual vivemos,
mas eles mesmos não chegaram a viver a plenitude que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo a plenitude do Espírito. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que obedecem, foi dado o Espírito de Deus. E hoje você não precisa mais do homem para você chegar a Deus. Você mesmo pode orar. Você mesmo na sua casa, onde você estiver, você não precisa se deslocar. Se próximo da tua casa não tem um templo, não tem um pastor para orar por você, você pode se dirigir a Deus. Você lembra que quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, e ela falou para Jesus, disse: olha, Senhor, nossos pais ensinaram que é somente nesse monte que deve adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus disse: olha, mulher, vem um tempo e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, para que o adorem em espírito e em verdade. E é algo interessante, nós notamos na Epístola aos Hebreus, quando o escritor aos Hebreus, ele tenta trazer a realidade. Tudo que aconteceu na Antiga Aliança tinha uma tipologia no sacrifício de Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele nos fala, nos detalha, que aquele véu, aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, era uma barreira entre Deus e o homem. Só que os evangelhos nos mostram que quando Cristo morreu, que ele deu o brado de vitória na cruz, aquele véu, ele se rasgou de alto a baixo. E o escritor aos Hebreus, ele procurando explicar este fenômeno que aconteceu, ele diz que queria o Espírito Santo dar a nos entender que o caminho, o acesso a Deus agora estava livre. Então, isso é muito importante para nós. Nos achegarmos a Deus através da oração, através do louvor. Nós temos hoje esse privilégio maior do que tiveram os profetas da Antiga Aliança, antes de Cristo. Então hoje nós temos esse privilégio. O apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as boas novas de salvação. Então nosso objetivo é esse, como sacerdócio real, como nação santa. Como sacerdócio real, nós temos o poder de intercessão, nós temos acesso diretamente a Deus através de Jesus Cristo. Jesus ensinou, disse: tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, crendo que já recebeste, recebereis. Então tudo aquilo que você quiser, você pede a Deus através do nome de Jesus. Ele ensinou dessa maneira. Então, como sacerdócio real que somos, que a igreja ela tem, e quando eu falo igreja aqui, muitas pessoas têm o conceito de que igreja é o local onde congregamos. Não. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Nós, seres humanos, nós que aceitamos pela fé esta palavra, nós somos a igreja de Deus. Então, quando a igreja ela se coloca de joelhos perante Deus, em oração, apresentando suas necessidades, suas causas, Deus lá do alto céu, Ele responde. Nós temos um exemplo muito conhecido na Bíblia Sagrada, é quando o presbítero Pedro estava preso. Ele estava preso e os irmãos se reuniram na casa de outros irmãos e começaram a orar, e começaram a clamar. E enquanto eles oravam, os alicerces da prisão estremeceram. Pedro foi liberto dali, porque o poder da oração. Então, quando a igreja ela se coloca no propósito de orar, de colocar diante do Senhor a sua causa, Deus ele está pronto para nos atender, Ele está pronto para nos responder.
E hoje é a noite do primeiro dia da semana. Eu quero convidar você que gosta de orar, você que gosta de interceder, se você quiser ombrear comigo nesta semana, nós vamos fazer um propósito de oração e eu quero convidar você para participar conosco, orando, apresentando a tua causa. Eu oro por você, você ora por mim e nós oramos juntos e Deus vai mover os alicerces da prisão. Aquela barreira, aquela impossibilidade, aquilo que você está achando difícil vencer sozinho, e quem sabe até mesmo você não tem força para orar, você não tem mais aquele ânimo para orar, está como Elias desanimado, está ali sem ânimo para continuar esta caminhada. Mas vamos também estar falando no decorrer da semana aí sobre o ânimo, vamos também estar falando sobre causas, por que a oração não é respondida. Então temas como esse vamos estar abordando para que a tua fé ela venha a ser aumentada, para que a tua fé ela venha a ser fortalecida no Senhor nosso Deus. A Bíblia nos orienta: orai sem cessar. Muitas das vezes nós moramos longe de uma casa de oração e não dá para nos reunirmos juntos. Mas certamente você tem o hábito todos os dias, né, de estar aí na internet, de estar pesquisando, está vendo. Então que você reserve um tempo seu aí para nós orarmos. E logo mais eu quero fazer uma oração por você, você que está enfermo, você que está aí hospitalizado, você que está com um problema, você pode mandar o seu pedido de oração aí, que nós estaremos orando. Eu quero fazer essa oração com você no final, né? Estaremos abençoando a sua vida e certamente Deus, Ele trará a resposta, Ele trará a solução para os teus problemas. Então você pode mandar teu pedido de oração, né? E nós estaremos apresentando ao Senhor. Nós queremos levantar este clamor: a igreja orando, não há barreiras que possam se manter de pé. A igreja orando, não há impossibilidade. Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada, quando o rei Ezequias, rei de Judá, ele sofreu uma afronta por parte de Sanaqueribe, rei da Síria. E a afronta era tão grande que o rei Ezequias ele ficou com medo. O rei Sanaqueribe ele mandou desafiar Ezequias. E Ezequias então ele convoca Isaías, ele busca a Deus. E aquele inimigo, aquela impossibilidade que parecia tão grande, Judá estava cercado, estavam todos cercados. A possibilidade de vencer sem Deus eram poucas. O próprio rei Ezequias, com seu exército, ele achava que não era capaz de vencer. Mas ele então consultou o rei Ezequias e está escrito que Ezequias então orou ao Senhor Deus e Israel não precisou levantar nenhuma espada para vencer aquele inimigo, porque o Senhor Deus confundiu eles e eles mesmos se matavam uns aos outros. Isto é o poder da oração. Quando nos colocamos de joelho no chão, a mão de Deus ela começa a se mover, né? Ela começa a se mover. Quero mandar saudações aí para o Cid Batista, está mandando aqui saudações. Pai seja contigo também, meu irmão, que Deus te abençoe. Aqui também Richard Costa, né, que está nos assistindo também. Celso Barque, Deus te abençoe. Saudações aí também a todos esses irmãos aí. Eunice, Francisco, Lourenço também, que está nos assistindo. Vidney Guedes, saudações aí ao irmão Vidney lá de Barcarena. Que Deus abençoe, meu irmão, em Cristo Jesus. Saudações aí a todos os irmãos de Barcarena, que Deus abençoe. Também temos aqui a Mina Silva, Lourdes Fernandes, Juliana Walter também, que estão assistindo. Erivelto Monteiro, que a paz seja contigo, meu irmão, que Deus abençoe. Irmão Erivelto e toda a Igreja de Deus em Mocajubinha. Ao irmão Jair Ferreira também, meu irmão duas vezes, irmão na fé e irmão de sangue também. Que Deus abençoe, irmão Jair, na direção da Igreja de Deus aqui em Belém do Pará, na cidade de Ananindeua, mais precisamente na congregação do Curuçambá. Sua esposa, irmã Sofia, Jácia também Souza, que está nos acompanhando, de Jane Almeida, Aranza Hernandes, né? Você pode mandar a tua saudação aí, João Patrício, e nós estaremos aí
identificando de que lugar você está mandando a sua saudação. Raiz Gutierrez, também Grace Borges, Leandra Santos e Adolfo Armando. Todos os irmãos aí, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Certamente Deus ele tem algo muito especial para você nesta noite. Então nós queremos aí trazer uma palavra nesta noite aos irmãos. Eu quero ler com você um texto que está no livro, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu gostaria de ler com você alguns versículos aqui. Eu gostaria de falar um tema com os irmãos, um tema bastante conhecido dentro do mundo cristão, sobre a salvação, os 3 tempos da salvação, né? Esta matéria em teologia se chama soteriologia, que é o estudo acerca da salvação. E aqui nós vamos abordar com os irmãos algo da parte de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu nos irmãos. Aqui nós vamos estar dando uma palavra com os irmãos, e em seguida nós estaremos fazendo uma oração, e todos vocês com certeza serão abençoados em nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 18, está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então aqui está a palavra de Deus, palavra do apóstolo Paulo, escrevendo esta palavra tão maravilhosa. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que Deus lhe possa nos conceder a sabedoria para entendermos o que Ele quer dizer a cada um de nós. Então nós temos aqui um assunto, acerca da salvação, que a salvação ela é algo buscado por todos os cristãos, independentemente de qual seja a sua religião, mas o alvo que ele tem buscado é a salvação. E existem muitos meios pelos quais os homens têm buscado a salvação. Sabemos que a salvação ela é um dom de Deus, é um dom de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, no versículo 8, ele fala da salvação que é pela graça. Irmã Ana Cordoba, saudações também. Paz seja contigo, irmã, em nome do Senhor Jesus.
E o apóstolo Paulo descreve esta palavra no capítulo 2 de Efésios, o versículo de número 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Jerry Medina, né? Pai seja contigo também, irmã, em nome do Senhor Jesus. Então a salvação, ela é algo que provém de Deus. Todo o processo para a salvação do homem, ela tem que passar pelo Calvário. Ela tem que passar pela cruz de Cristo. Não existe salvação se não passarmos pela cruz. Porque foi na cruz que os nossos pecados eles foram perdoados. Foi na cruz que os nossos pecados eles foram apagados. E se não passarmos pela cruz, não haverá salvação. Não haverá salvação. Você pode professar uma fé, você pode professar uma religião, você pode professar crer em Deus, mas se você não aceitar o sacrifício que é feito na cruz do Calvário, a salvação ela não é possível. A salvação ela não é pelas obras. A salvação não é mérito humano. É algo que Deus ele tem concedido a cada um de nós. Saudações também a Graciele Vasque, a Leia Martins, que Deus abençoe, Leia, a todos vocês que estão aí nos assistindo. Estamos falando sobre a salvação, acerca da salvação, que a salvação ela não é um mérito divino. Ela não é um mérito humano, né? Ela é uma dádiva divina. Quando a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, o que é a graça? É o favor imerecido de Deus. Segundo o profeta Isaías, diz que a nossa justiça, por mais que ela seja perfeita aos nossos olhos, elas não passam de um trapo de imundícia. Por quê? Porque não há nada que o homem possa fazer para se salvar se ele não passar pela cruz. Se ele não se render ao sacrifício de Cristo. Então o sacrifício de Jesus é a garantia de salvação. E alguém pode estar perguntando, mas e as pessoas que morreram antes de Cristo não se salvaram? Com certeza, porque Cristo ele veio justamente para remir essas pessoas, para tirar essas pessoas da situação em que elas estavam. Então havia um preço a pagar, e esse preço ele foi pago na cruz do Calvário. O salmista Davi ele escreve que acerca da redenção, eu quero ler para você aqui no Salmo 49, o versículo de número 7 e o versículo de número 8, que diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Então esse texto aqui nos mostra que ninguém poderia pagar a nossa redenção a Deus. Por que pagar a redenção? Porque lá no Éden, quando o homem foi criado, Deus o criou no estado de perfeição. Ali o homem, quando ele dá permissão para que o pecado ele entre na sua vida, ele perde o direito à salvação. Ele perde o direito à vida eterna. Então o homem agora ele passa a ser escravo de Satanás. É por isso que quando Deus dá a sentença para o homem, dá a sentença para a mulher, ele chama Adão e diz: Adão, por que fizeste isto?
porque assim tu procedeste, maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto tu comerás o teu pão todos os dias da tua vida. E tu és pó, e ao pó tu tornarás. E a mulher disse, porque tu deste ouvido à voz da serpente, com dores tu terás filho. E a serpente lhe disse, e tu, serpente, rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. E naquele mesmo instante, Gênesis 3, versículo 15, e Deus disse a ela, e eu suscitarei um descendente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesta profecia, que é a primeira profecia direta acerca do sacrifício de Cristo, quando fala que a descendência, que a serpente feriria o calcanhar de Jesus, estava se referindo à morte na cruz. Ele ia pagar um preço por aquilo. Só que em contrapartida, Deus disse, a semente da mulher vai ferir a cabeça, a tua cabeça, a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Segundo o Apocalipse, é o próprio Satanás, a antiga serpente. Então esta profecia ali, ela vem no decorrer dos anos, dos séculos, ela vem se cumprindo e Deus sempre vem lembrando que Ele vai trazer a redenção da humanidade. Ele sempre vem prometendo a salvação para os homens. E esse processo ele demorou muito tempo para que ele pudesse chegar até os nossos dias, para que fosse revelado, né, esta salvação que inquiriram os profetas. Então, certamente os profetas eles pregaram acerca disso aí. Saudações aqui, irmão José de Brito, né? Pai seja contigo, irmão Mauro José Aparecido de Brito e esposa Conceição Machão, estamos assistindo aqui no Mato Grosso do Sul. Saudações a todos os irmãos aí Mato Grosso do Sul, a Maria Assunção também, creio que é a irmã da irmã Sofia, saudações à irmã Maria Assunção também que está nos assistindo aí. Então a salvação, ela foi anunciada. Veja só que o apóstolo Pedro escrevendo na primeira carta, no capítulo 1, e o versículo de número 10, ele fala que a salvação, ela já era indagada pelos profetas. Ou seja, eles se questionavam quando se daria o cumprimento dessa salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11, está escrito assim o versículo 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que nos foi dada. Eles inquiriram e profetizaram da graça que nos foi dada. E indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, olha só, a eles foi revelado não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejaram atentar. Os próprios anjos procuraram entender esse processo da salvação e não entenderam, porque era um mistério de Deus. Os profetas eles inquiriram, eles questionavam, eles queriam saber quando seria a ocasião, quando seria o tempo que ia se manifestar essa salvação. O profeta Daniel é um exemplo disso. Quando o cativeiro babilônico estava por terminar os 70 anos, havia terminado, na verdade, os 70 anos, Daniel ele se coloca em oração a Deus e ele começa então a inquirir acerca de Deus. Ele começa a perguntar a Deus acerca de qual seria o tempo. Eu quero ler para você aqui essa profecia em Daniel, no capítulo 9, como Pedro falou lá, que os profetas eles inquiriram, eles perguntaram acerca da salvação. Em Daniel, no capítulo 9, nós temos aqui a oração de Daniel, quando a Daniel é revelado
quando se manifestaria a chegada do Messias. Porque eles entenderam que a salvação, ela vinha através de Cristo Jesus. Saudações aí também a Natanael e Carlos Cunha também. Pai seja convosco, que Deus possa vos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Então Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 18, ele faz uma oração a Deus e pergunta assim, olha: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus. Porque a tua cidade e o teu povo, que se chama pelo teu nome. Estando eu ainda orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica perante a face do meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício, da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, saí para fazer-te entender o sentido. Aí aqui o anjo agora ele vai começar a revelar a Daniel quando seria o tempo que chegaria o Messias. Diz ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. No versículo 27, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a Daniel, que foi um dos profetas que, segundo o apóstolo Pedro aqui, inquiriram acerca da salvação, a eles foi revelado o tempo que o Messias viria. Mas eles não vivenciaram esse tempo. O próprio Jesus disse que os profetas desejaram tanto ver o que os discípulos estavam vendo e não viram. Quantos desejaram ansiosamente por aquele dia? Quantos esperaram por aquele momento de poder ver o Messias e não tiveram esse privilégio? E aos discípulos tiveram a oportunidade de ver face a face o rosto do Mestre, de conversar com ele, de conviver com ele por alguns anos, de estar com ele, de presenciar milagres, de receber dele instruções acerca do reino de Deus. Foi um privilégio muito grande que eles tiveram. Tem até um hino, que fala assim, que eu queria poder ver o rosto de Cristo, esse hino é o rosto de Cristo que fala, ver o rosto de Cristo, tocar em seu rosto, ou como seria tão feliz assim. Talvez hoje você não possa tocar no rosto de Cristo, mas pela fé você pode receber dele a salvação. Pela fé você pode receber dele aquilo que ele tem de melhor para te dar, que é a salvação. Então a salvação é um elemento muito importante nas nossas vidas, que os próprios profetas eles trataram diligentemente, profetizaram da graça que nos ia ser revelada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que neles havia de vir. Quando nós fazemos um estudo detalhado acerca do ministério de Cristo, porque na verdade as escrituras gregas
elas são o cumprimento das promessas do Messias. Tudo estava escrito com relação ao Messias. Tudo que você imagina, todos os detalhes da crucificação de Jesus estava escrito. Estava escrito, Daniel profetizou o tempo que ele ia nascer, ele profetizou o dia que ele ia morrer, que seria no meio da semana. O profeta Isaías chegou a profetizar como seria o sofrimento dele, né? E outros profetas, até as frases usadas por Jesus no Calvário, Deus meu, por que me abandonaste? Essas frases, elas estavam nos escritos proféticos. Então tudo estava escrito. Ele seria vendido por 30 moedas de prata, suas vestes seriam rasgadas, ele seria traído, ele seria sepultado num sepulcro entre os ricos. Tudo estava profetizado. O lugar que ele ia nascer, então tudo estava escrito acerca dele. Então os profetas conheciam, os profetas entendiam, eles sabiam como seria o Cristo. Hoje as pessoas fazem uma imagem de um Cristo louro, com os olhos verdes, né? Aquele rapazão bonito. E o profeta Isaías, ele sabia que Jesus não seria assim. Ele mesmo profetizou e disse, nós olhando para ele não víamos nenhuma beleza para que o admirássemos. Era desprezado, o mais humilde, homem de dor, homem experimentado no trabalho e que sabe que é sofrer, ou de quem as pessoas escondiam o rosto. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele levou sobre si a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo isso os profetas sabiam. Detalhes acerca do Messias. Hoje, quando nós lemos as escrituras gregas, que são o Novo Testamento, como é conhecido para nós aqui, nós vemos o cumprimento do que os profetas pregaram. Essa pregação, ela foi pregada, o profeta Isaías, ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Moisés, que viveu cerca de 14 séculos antes de Cristo, ele já havia profetizado que dentre vós mesmos surgirá um profeta, a eles ouvis. E lá em Atos Apóstolos está escrito que esse profeta que Moisés havia profetizado há mais de 1400 anos atrás, era justamente o Messias que havia de vir, porque através dele viria a salvação para a humanidade. E quando Cristo ele vem, que ele é pregado numa cruz, que através da cruz ele nos dá o direito à salvação, o apóstolo Paulo explica aqui que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Por quê, amados? Humanamente falando, poderia haver métodos mais simples de Deus salvar a humanidade. Deus poderia lá no começo, como está na parábola do trigo e do joio, quando o pecado entrou no mundo, que os anjos queriam arrancar o joio dali, deixar só o trigo, o próprio Deus ele evitou com que aquilo acontecesse. Ele disse, não, deixai crescer junto para o dia da colheita. Então havia método mais simples para a salvação, para permanecer somente a semente santa. Mas Deus preferiu usar a cruz como algo para a nossa redenção. Uma das mortes mais violentas, uma das mortes mais vergonhosas que um ser humano poderia passar era a morte de cruz. E justamente Deus usa a cruz para que Cristo fosse ali crucificado para nos trazer a salvação. Então Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, realmente. Para as pessoas que olham de fora, eles não veem na cruz salvação. Os discípulos também eles ficaram tristes quando isso aconteceu. Tanto é que quando Cristo estava na cruz, muitos o abandonaram. Somente as mulheres estavam ali, mas muitos se espalharam, como está a profecia escrita lá em Zacarias, que matai o pastor e suas ovelhas ficarão dispersas. Eles deixaram Cristo porque realmente era uma vergonha. Uma pessoa que veio para ser rei de toda a terra, uma pessoa que veio com tanto poder, com tanta autoridade. Aquele ladrão disse, tu salvaste tanta gente, salva-te a ti mesmo agora. Curaste tanta gente, te cura a ti mesmo agora. Mas outro ladrão olhou e disse, não, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí mal nenhum fez.
Se ele disse que ele era o Filho de Deus, ele fez as águas se acalmarem, ele teve poder para ressuscitar os mortos, ele teve poder para devolver visão aos cegos, ele teve poder para curar a enfermidade de todo o gênero que havia naquela época. Como é que uma pessoa tão poderosa como essa vai se deixar crucificar numa cruz? É claro que para os gregos e para os judeus isso era loucura, isso era uma aberração. E Paulo então diz, olha, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para você que entende que a salvação ela é o meio pela qual nós chegamos a Deus, ela é o poder de Deus. Nós olhamos para o Cristo crucificado não como um derrotado, nós olhamos para o Cristo crucificado como um Cristo vitorioso, porque a morte não pôde deter na sepultura. Ele próprio havia ensinado que não temeis aquele que pode matar o corpo, mas aquele que além de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. Então ele próprio havia dito isso aí, e ele não temia, porque ele veio com uma finalidade. Ele veio para nos dar a redenção. E como eu li no Salmo 49, versículo 7 e 8, a redenção era caríssima. Ninguém poderia pagar a redenção de um irmão a Deus. Ninguém poderia pagar esse preço a Deus. Somente Cristo poderia fazer isso, porque ele era o Cordeiro de Deus. E o apóstolo João disse, João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Cristo estava ali fazendo esse sacrifício, ele estava riscando o escrito de dívida que constava contra nós. Nós tínhamos uma dívida com Deus. E mais logo vou abordar com vocês a questão da salvação. Os 3 tempos da salvação. A salvação no passado, a salvação no presente e a salvação no futuro. Então ele aborda aqui, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Que coisa maravilhosa, amados. Ou seja, os homens procuraram encontrar métodos para a salvação. Os homens procuraram encontrar motivos pelos quais pudesse chegar a Deus. E todos os métodos que eles fizeram de salvação não deu certo. Deus disse que o sábio, o escriba, o inquiridor, aonde estão essas pessoas? Porque porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Certamente que sim. Deus tornou a sabedoria humana loucura, porque a salvação ela tinha que ser dessa maneira. Saudação à irmã Elda dos Santos Modesto, paz, irmãos, estamos assistindo, louvando seja Deus. Palavra da verdade. Saudações à irmã Elda, ao diácono Nilson, da Igreja de Deus em Iquaraci. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí, a todos os irmãos da Igreja de Deus, ali no Parque Guajará, em Iquaraci. Então a salvação, ela é desta maneira. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Aí Deus vem com um método tão simples. Deus vem usando a cruz como método de salvação e confunde a mente tanto dos judeus como a mente dos gregos. Porque diz aqui o texto que os judeus eles buscam sinal e os gregos buscam sabedoria. Ou seja, os judeus eles queriam que Jesus desse um sinal que ele era o Messias. E quando eles pediram esse sinal para Jesus, Jesus disse, olha, eu não vou dar outro sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Eu não vou dar. Eles pediram o sinal para Jesus. Dá-nos o sinal que tu és o Messias. Dá-nos o sinal que tu és o Filho de Deus. Ele disse, eu não vou dar um sinal para vocês, senão o sinal de Jonas. Ou seja, vocês vão ter que esperar
se cumprisse o sinal. E ele disse: assim como Jonas esteve 3 noites e 3 dias no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E eles tiveram que esperar esse sinal. Eles tiveram que aguardar o cumprimento desse sinal, para depois eles então terem a comprovação de que Jesus, ele era o Messias. Então os judeus pediam um sinal e os gregos buscavam sabedoria. Os gregos ensinavam que a sabedoria era pelo conhecimento. Deus mostrou que não é nem por sinal e nem pelo conhecimento, mas é pela pregação da loucura, do Evangelho. Mas nós, diz Paulo aqui, versículo 23, Paulo fala aqui: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para nós que pregamos a Cristo crucificado, é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É interessante nós notarmos que quando o Messias foi crucificado, os guardas as autoridades religiosas mandaram guardar o sepulcro, porque diziam eles, para que esse embusteiro, ele, quando estava conosco, entre nós, ele dizia que ia ressuscitar o 3º dia, para que seus discípulos não roubem o seu corpo e digam que ele ressuscitou. E eles mandaram guardar ali a entrada do túmulo, uma pedra foi colocada ali, eles passaram a noite guardando, mas eles não viram quando Cristo ressuscitou. Eles não viram quando Cristo ressuscitou ali dentre os mortos, saiu daquela cova ali, daquele sepulcro, melhor dizendo. Eles não viram quando isso aconteceu. Mas quando as mulheres chegaram lá, está escrito em Mateus 28, versículo 1. É interessante que a profecia se cumpre literalmente. Daniel havia profetizado que o Messias seria morto no meio da semana. E Jesus falou que ele ia passar 3 dias e 3 noites. E literalmente Jesus foi morto no meio da semana, no 4º dia da semana. Foi sepultado à tarde. E quando no 7º dia, quando se findou o sábado, que as mulheres foram ao sepulcro, está escrito em Mateus 28:1, e ao findar o sábado elas foram no sepulcro, e ao chegar lá ele não estava mais. Ele já havia ressuscitado. O anjo disse: o que procuras aqui? Ele não está mais aqui que vocês estão procurando. Ele já ressuscitou para a glória de Deus. Então, meus amados, e Paulo sabia muito bem, porque Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo ele não foi simplesmente uma pessoa que ouviu a pregação e creu. Paulo era perseguidor da igreja, mas ele teve um encontro diretamente com o Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus. E uma luz muito forte, o Senhor apareceu a ele. E enquanto ele perseguia a igreja, o Senhor apareceu a ele. E disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele pergunta: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então o encontro de Jesus com Paulo foi um encontro direto. Escrevendo aos Gálatas, ele diz: irmãos, o que eu vos falo, eu não aprendi com homem algum, mas por revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele teve esse encontro realmente com Jesus, porque Jesus queria aparecer a Paulo para que ele tivesse essa convicção. Por isso que ele fala: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E quando Jesus ressuscitou,
os líderes religiosos, eles subornaram os guardas para que eles mentissem que o corpo de Jesus havia sido roubado do sepulcro. E eles lhes deram um tanto de dinheiro, e aquela mentira está escrito em Mateus, pelo menos até a época em que foi escrito o Evangelho de Mateus, está escrito assim que ainda hoje eles acreditam desta maneira. Só que o nosso Cristo, ele não está mais crucificado. O nosso Cristo, ele não está mais no sepulcro. Ele já ressuscitou. Ele não está mais aqui, mas ele já ressuscitou para a glória de Deus. E esse evangelho que prega a salvação de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o evangelho é a salvação para todo aquele que nele crê. E o que é o evangelho? O evangelho é o próprio Cristo. A palavra da cruz é o evangelho que é pregado. O evangelho que os apóstolos pregaram, a mensagem da cruz. É ela que nos salva. Então a salvação, ela pode ser entendida da seguinte maneira: a salvação que é feita no passado. Eu quero ler com você Efésios capítulo 2, versículo 5, para que nós possamos entender essas três faces da salvação, porque é importante, amados. Existiu e ainda existe em nossos dias a teoria da predestinação absoluta, onde ensina que uma vez que a pessoa ela já nasce carimbada para a salvação, ela não precisa fazer mais nada. A salvação dela está garantida. É uma doutrina que prega dessa maneira, é a predestinação absoluta, tá? Que diz que alguns já nascem carimbados para ser salvo e outros já nascem carimbados para a perdição. Eu particularmente não creio muito dessa maneira, porque Jesus falou que ele veio buscar e salvar todos os que estavam perdidos. Então, se você, saudação irmã Antônia Salgada do México, paz seja contigo, irmã. Então, se a pessoa aceita o evangelho, ele pode se salvar. Não importa o que ele tenha cometido. O importante é que ele se converta. O apóstolo Pedro disse aos judeus que haviam crido, que haviam se arrependido, quando eles perguntaram: e agora o que faremos, irmãos? Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Então, havendo arrependimento, Deus é salvação para todos. Diz o apóstolo Paulo que ele é salvador de todos, mas principalmente dos fiéis. Então, capítulo 2 de Efésios, versículo 5, está escrito assim, olha: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui a salvação, ela aqui é quando nós fomos salvos no passado, foi no dia que você recebeu o chamado de Deus. Ele olhou para você, ele viu em você não uma capacidade, porque eu entendo que Deus, ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. E você quer entender esta palavra aqui, no texto que eu estava lendo aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo 26, no versículo 26 do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai continuar explicando sobre a nossa eleição. Nós já vimos que a salvação ela é garantida pela loucura da pregação do Evangelho. Agora Paulo fala aqui da escolha de Deus quanto aos seguidores cristãos que são por ele escolhidos. Ele fala assim, olha, porque vede, irmãos, a vossa vocação, ou seja, preste atenção na tua vocação, olha para você, você acha por que Deus te chamou? Porque você era bom? Porque você era rico? Porque você era sábio? Porque você sabia falar bem? Por que foi que Deus te chamou? Qual era o mérito que Deus viu em você para te escolher para a salvação? É isso que Paulo está dizendo aqui. Preste atenção, irmãos, na vossa vocação. Que não são muitos os sábios segundo a carne. Olha só, não são muitos os sábios segundo a carne. Deus poderia ter escolhido Sócrates, Platão, né, e outros para ser o cabeça da igreja, para ser os grandes líderes. Deus podia ter escolhido pessoas muito sábias segundo a carne, mas não. Ele escolheu você, escolheu eu. Nem muitos poderosos, nem muitos os de nobre nascimento. Talvez você viva no anonimato. Talvez nem o vizinho mais próximo de você sabe o seu nome. Você não é conhecido internacionalmente. Você não é conhecido no seu bairro, na sua cidade. Mas lá no céu, teu nome está escrito no livro da vida. Lá no céu, Deus tem um livro, o livro do Cordeiro, o livro da vida. O teu nome está escrito lá. Você pode não ter nascido de uma família nobre, mas hoje você faz parte da família de Deus. Hoje você tem a maior família, a família mais importante que é a família de Deus. Então, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E sabe por que ele fez isso? Talvez hoje você esteja exercendo um cargo ministerial. Talvez hoje você tenha uma influência dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas a tua capacidade, ela veio de Deus. A tua capacidade, ela vem lá de cima. E no versículo 29, ele vai dar as razões pelas quais Deus não escolheu as coisas que já eram, mas as que não eram, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Tudo que você fizer, se acontecer, você orar por alguém, aconteceu um milagre, é porque foi Deus através de Cristo que curou. Se você tem poder nas tuas palavras, profetiza e acontece algo na vida de alguém, é Deus que está te dando essa capacidade. Essa capacidade, ela não vem de nós. Essa capacidade vem de Deus, para que ninguém se glorie perante Ele. Deus não gosta que ninguém se glorie perante Ele. Está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha, ele será exaltado. Você sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Quando ele, passeando no seu palácio, olhou toda aquela grandeza, toda aquela magnitude da construção da cidade, e no seu coração se ensoberbeceu e disse: não é esta a Babilônia que edifiquei para a minha glória com a força do meu poder? Deus não se agradou da palavra dele, porque Deus não gosta que ninguém se glorie diante dele. Se tem alguém que tem que receber glória, esta pessoa é o nosso Pai eterno. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Se hoje você é salvo,
Não se glorie nisso. Glorifica aquele que pagou por ti o teu resgate. Se hoje você é liberto, se hoje você tem uma vida transformada, não diga, não, foi eu que consegui, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo, eu mudei. Não, você não mudou, quem te mudou foi Deus. Quem te transformou foi o sacrifício na cruz do Calvário. E Ele te deu do seu Espírito para que habitasse em você e você fosse uma nova criatura. Então, meus amados, certamente Deus, Ele pode fazer muito por cada um de nós. Então a nossa eleição, ela não foi feita pelos nossos critérios. Deus não olhou para nós e disse, olha, eu vou escolher o João, eu vou escolher o Pedro, eu vou escolher o Tiago, porque eles são os melhores. Não. Na época de Jesus havia muitos sábios, havia muitos escribas, muitos religiosos, pessoas com conhecimento muito alto, teologicamente tinham um conhecimento elevado, mas Jesus foi lá e escolheu Pedro, Tiago, João, pescadores, pessoas simples. Não estou dizendo que o fato de você ter uma posição financeiramente não significa que Deus não te escolheu também. Mas o que a Bíblia nos diz é que nós não devemos nos gloriar da nossa chamada. Porque a nossa eleição, ela foi e continua sendo um mérito de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, isso não vem de você, isso não depende de mim. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 15, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês e vos designei, falou para os discípulos dele. Não foi eles que escolheram Jesus. Jesus estava passando ali na praia, você não vai encontrar nenhum dos discípulos dizendo, mestre, para aí que eu vou te seguir. É certo aquele camarada lá que disse, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai. Ele disse, não, deixa que o morto enterre seus mortos. Mas os demais foram todos chamados por Jesus. Mateus, que antes era Levi, estava lá na coletoria lá, fazendo seus trabalhos. Jesus disse, Levi, vem e segue-me. Ele foi e seguiu. E assim ele foi chamando cada um. O chamado foi dele. Ele escolheu aqueles que não eram para confundir os que são. Ele não escolheu uma multidão, a princípio ele escolheu 12 apóstolos. Agora imagine você, 12 pessoas para evangelizar o mundo todo. Daqueles 12, eles deveriam produzir a 60 a 100 por um. Eles deveriam valorizar o chamado deles. E você, tem valorizado o teu chamado? O que você tem produzido nesse teu chamado? Deus te escolheu, Deus te capacitou, Deus colocou a palavra na tua boca, no teu coração. É para você produzir. Não é para você engavetar a sabedoria que Deus te deu. Não é para você esconder o talento que Deus te deu. Ele quer que você pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Então esta salvação, na qual nós fomos escolhidos no passado, diz aqui o texto que Ele nos escolheu. Qual era a nossa situação? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós estávamos mortos, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e pela graça nós somos salvos. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nós vamos encontrar mais um aspecto da salvação no passado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Mais uma vez aqui,
a palavra está nos assegurando que o nosso chamado não foi segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos. Então, essa salvação, ela certamente, ela vai se manifestar. Mas, agora, em Cristo Jesus, nós temos este privilégio de vivermos este momento tão especial ao lado do Pai. A salvação nos 3 tempos. Nós fomos salvos no passado, foi quando nós fomos chamados. Ele olhou para nós, Ele nos escolheu, Ele te escolheu a dedo, Ele viu que podia confiar em você, Ele confiou em você e te chamou para fazer parte do seu corpo, que é a igreja. Ele te chamou, mas agora a salvação no presente, ela tem outro sentido. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 12, versículo 22, preste bem atenção no que o próprio apóstolo Paulo ele trata, como ele trata a questão da salvação. Que nós devemos sempre servir ao Senhor de maneira digna. É Filipenses capítulo 2, o versículo 12, tá? Versículo 12, diz assim, ó. Aqui fala da salvação no presente. Nós fomos salvos no passado, agora nós somos salvos no presente. Como deve ser a salvação no presente? Nem todos que foram salvos no passado estão salvos agora no presente. Alguns já se desviaram, já voltaram novamente para o mundo, eles receberam o chamado, foram iluminados. Você conhece alguém assim? Veio para a igreja, aceitou ao Senhor Jesus, aceitou o Evangelho, ele recebeu o chamado, a salvação no passado para ele. Mas no presente ele se desviou, se afastou, se apostatou, está longe do corpo de Cristo, que é a igreja. E a salvação no presente agora, os que estão no presente, os que ainda continuam no chamado, é a salvação no presente. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Fazer todas as coisas, sem murmuração, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis. Olha só, essa aqui é a situação do salvo no presente. Ele tem que fazer todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou seja, na salvação futura, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, nós fomos salvos no passado, recebemos um chamado, e no presente nós temos um compromisso, porque a salvação no futuro, ela depende da salvação no presente. A salvação no presente depende da salvação do passado, porque nós fomos chamados e agora continuamos dentro desse chamado. Agora, na salvação presente, como nós devemos ser? Não devemos murmurar, nem contender. Isso é algo importante para nós. Porque lá no passado nós fomos salvos, tivemos a nossa vida transformada, agora estamos vivendo a caminhada. É como o povo de Israel. Foram tirados do Egito e passaram 40 anos no deserto para chegar na terra prometida. Digamos que nós já fomos tirados do Egito, agora estamos no deserto. A salvação no presente. A salvação no passado de Israel é quando eles foram libertos do Egito.
A salvação no presente são os 40 anos que eles passaram no deserto. E você sabe que nem todos que saíram do Egito conseguiram chegar no final do deserto. Porque eles murmuraram, e a palavra ela nos mostra que eles murmuraram, que eles desobedeceram a Deus e ficaram prostrados pelo caminho. Então, a exemplo do que aconteceu com eles, nós devemos tomar para nós esse exemplo. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, ele fala assim: ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Isso aqui é a salvação no passado. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque a pedra que os seguia era Cristo. Você conhece pessoas que já estiveram na igreja, pessoas que se reconciliaram com Deus, pessoas que foram batizadas, pessoas que participaram da ceia e hoje não estão mais na igreja. Não vivem mais a salvação no presente. Elas se afastaram, assim como aconteceu com o povo de Israel. O que é que Paulo está dizendo aqui? Irmão, não ignore esse assunto aí. Que todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, todos comeram de mesmo manjar espiritual, beberam de uma mesma pedra espiritual, porque a pedra que os seguia era Cristo. Mas no versículo de número 5, ele fala assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então a salvação no presente é o deserto. Muitos dos que estão na salvação no presente, se eles não tomarem como exemplo o que aconteceu com Israel no passado, eles podem ficar prostrados nessa caminhada na salvação presente. Eles podem não chegar na salvação que há de se manifestar, assim como muitos hebreus não chegaram na terra prometida. Versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos mais como eles cobiçaram. Não vos façais pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Agora para nós, ele fala para nós agora. Para mim e para você que está na salvação no presente. Versículo de número 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Então, essa salvação no presente, como eu li aqui, em Filipenses capítulo 2, o versículo 12, diz aqui, olha, que nós devemos operar a vossa salvação com temor e tremor. E você me pergunta, mas irmão, então eu tenho que fazer alguma coisa ainda para me chegar no final? Tem sim. Você tem que fazer. E o que é que você tem que fazer? Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será, isso mesmo, será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Então, na salvação presente, nós temos que operar a salvação, nós temos que corroborar com a salvação. Você agora vai procurar viver uma novidade de vida. O que é que está dizendo aqui no versículo 15? Nós temos que ser irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Não podemos ser falsos filhos de Deus, porque os falsos filhos de Deus são aqueles que não obedecem o mandamento de Deus. São aqueles que chamam a Ele de Senhor, são aqueles que têm-no como Salvador, mas não obedecem a sua palavra. E para essas pessoas naquele dia, Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Nós temos que ser sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, nós somos a luz do mundo. O próprio Jesus falou em Mateus 6,13. Ele disse, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele perder as suas propriedades preservativas, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um alqueire. Ou melhor, sobre um monte. E não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de um alqueire. Então Paulo está falando aqui que nós resplandecemos como astros no mundo, amados. O mundo está olhando para nós. O mundo está olhando para você. Você que é salvo no presente, você tem que dar o exemplo como sincero filho de Deus. Retendo a palavra da vida. O que é isso? O evangelho da paz. Você tem que reter esta palavra, ou seja, você tem que viver esta palavra, para que a tua salvação, ela não venha a ser esquecida. Para que as tuas obras não venham a ser esquecidas. Porque a palavra diz lá em Ezequiel 18, que se um justo cometer justiça, e depois cometer iniquidade, ele perecerá pela iniquidade que ele cometeu. Da mesma maneira, se o perverso praticar justiça, ele será salvo pela justiça dele. Então você vai ser salvo pela justiça que você fizer. Jesus falou, pelas tuas palavras serás condenado, e pelas tuas palavras tu também serás justificado. Então a salvação no presente, ela exige de cada um de nós uma responsabilidade muito grande. Resplandecer como filhos de Deus no meio de uma geração perversa. Exige que sejamos irrepreensíveis. Exige que sejamos sinceros filhos de Deus. Exige que tenhamos uma conduta sábia no meio das pessoas. Então nós fomos salvos no passado, somos salvos no presente. E essa salvação no presente, ela exige de nós essa continuidade. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, não me faz memória, o escritor diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo é um estado de pureza. A santificação ela é um processo. Nós fomos santificados no passado. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, quando nós aceitamos o sacrifício na cruz do Calvário, a pregação da loucura do Evangelho, nossos pecados foram cancelados. Está escrito em Miqueias que os nossos pecados são lançados no fundo do mar. A nossa iniquidade é lançada lá. Nós fomos santificados. Mas essa santificação, ela não é algo da qual você não precise mais continuar santificando. A santificação é um processo. Cada dia devemos que santificar nossas vidas. Dizia um certo pensador, devemos viver hoje como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Assim deve ser a nossa vida. Viver na expectativa de filhos de Deus, porque a salvação, ela tem essas 3 fases na qual precisamos vivenciar. Fomos salvos no passado, estamos vivendo a salvação no presente. Agora, a salvação no futuro, amados, ela vai depender de como você está vivendo a salvação no presente. Se você não seguir a paz e a santificação, o que é que diz a Bíblia? Você não verá o Senhor. Eu não verei o Senhor. Se eu não permanecer fiel até o fim, eu não serei salvo. Jesus disse, aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, esse herdará a coroa da vida. Então nós temos que ser fiéis até o fim. Agora vamos fazer uma análise da salvação futura. Essa é importante. Por quê, amados? Muitos dos que foram salvos no passado, hoje não estão na salvação no presente. Já se desviaram. Muitos que estão na salvação presente, se não vivenciarem o que a palavra diz aqui,
eles não estarão na salvação futura. E é muito importante, amados, nós estarmos nessa próxima etapa. Eu quero ler com você Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, e o versículo de número 11, para que você possa entender esse outro passo da salvação, que é o terceiro e último estágio da salvação. Nós podemos até dizer que estamos salvos pela fé, irmãos. Mas a salvação mesmo, ela há de ser revelada naquele dia. É naquele dia, quando Ele voltar, que as nossas obras serão provadas. Se elas forem de palha, de madeira, de feno, se elas forem de ouro, ela será provada pelo fogo. E dependendo da obra que nós praticamos, ou ela será aprovada pelo fogo ou será destruída. Diz o profeta Malaquias no capítulo 4 que ele vem como um fogo abrasador para destruir todo o soberbo da terra. Mas para nós que tememos o seu nome, ele virá como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Romanos capítulo 13, eu quero ler com você o versículo de número 11, está escrito assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Preste bem atenção agora na segunda parte desse versículo, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Agora está mais perto a salvação. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, eu estou mais velho. Eu conheci o Evangelho bem novo ainda, quando criança. Eu já estou chegando, numa idade, e claro que a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Quando alguém morre, cessa toda a chance de salvação que ele tinha. Então, se nós tivermos de viver a salvação, é agora, no presente. Para que nós possamos herdar a salvação no futuro. Então ele fala, agora a salvação, nossa salvação, ele fala nossa, está no coletivo aqui. A nossa salvação agora está mais perto do que quando, no princípio, aceitamos a fé. Quanto tempo você tem de evangelho? Pois é, já se passaram todos esses anos. Então você agora, quando aceitou a fé, você já esperava a vinda do Senhor Jesus. Claro que você já aguardava com ansiedade o arrebatamento da igreja, para encontrar o Senhor nos ares e posteriormente descer sobre o Monte das Oliveiras. Só que hoje, se você observar em tua volta, muitas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo e amanhã outras irão se cumprir. E quando essas profecias se cumprem, Jesus disse para os discípulos, quando vide a figueira dar o seu fruto, sabei que está próximo o verão. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, sabei que está próximo a vinda do Filho do Homem. Então, tudo está acontecendo e a nossa salvação agora está mais perto. Qual a salvação? A salvação que há de se manifestar está mais perto do que no princípio, quando nós aceitamos a fé. Agora a salvação está bem próxima de nós. Nós estamos lutando para alcançar, para chegarmos lá. E eu e você, eu não quero que você perca essa corrida, não. Eu também não quero perder essa corrida, não. Queremos chegar juntos lá. Eu quero que você persevere. Eu quero que você tome ânimo. Você que está desanimado, você que já pensou até mesmo em desistir dessa caminhada, meu irmão, te digo em nome de Jesus, não desista não. Segue em frente nessa caminhada. Você que voltou há pouco tempo agora novamente para a casa do Senhor, persevera, meu irmão, não desiste não. A nossa salvação agora
está mais perto do que quando aceitamos a fé. O apóstolo Pedro diz que ainda que alguns a tenham por demorada, mas o Senhor não retarda a sua promessa. Antes, Ele quer que muitos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se Jesus ainda não voltou hoje para concluir o processo de salvação em nossas vidas, é porque Ele quer que tua família, que teu filho, tua esposa, ou até mesmo que você se converta para entrar no reino dele. Ele está sendo longânimo, segundo o apóstolo Pedro. Ele está sendo longânimo. Ele não quer, amados, que ficamos de fora. Você recebeu um chamado de Deus e você saiu, foi lá fora e agora voltou. Continua nessa caminhada. Persevera nesta caminhada. Eu quero ler com você aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9, que também vai falar da salvação no futuro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, está escrito assim, olha: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Você não espera uma coisa que está do teu lado, você espera aquilo que está por se manifestar. Então nós estamos na esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então a palavra aqui diz que Deus, Ele nos destinou não para a ira. É por isso que Deus está dando um tempo para cada um de nós. Porque Ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. O que significa isso? É aquilo que você está esperando se manifestar. Aquilo que você está esperando acontecer na tua vida. A aquisição da tua salvação. Ainda quero ler com você aqui, em Timóteo, vou ler com você aqui, 1 Timóteo, capítulo de número 1, 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 10. Veja só o que o apóstolo Paulo está falando aqui da salvação que há de se manifestar, né, a cada um de nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim, olha: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então nós estamos aqui aguardando a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para Ele nos dar a certeza da nossa salvação. Ainda em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, está escrito da seguinte maneira: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardará-me para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Aqui o apóstolo Paulo está quase no momento final da sua caminhada. Então ele está instruindo a Timóteo que aconteça o que acontecer com ele. Ele diz que Deus livrará ele de toda má obra e guardará ele para o seu reino celestial. O apóstolo Paulo, ele não tinha uma esperança de que ele morria, de que ao morrer ele já seria levado ao encontro de Deus. Mas ele dizia que Deus era poderoso para guardá-lo para o seu reino celestial. Em outra parte, o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu me esforço e me esmurro
para ver se eu consigo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então havia uma luta constante deste homem de Deus, lutando pela sua salvação, se esforçando pela sua salvação. E ele sabia desta responsabilidade, da sua vocação, quando ele disse: eu prego o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa responsabilidade. Então, meus amados irmãos, fazemos jus ao nosso chamado, ao chamado que Deus tem para cada um de nós. Aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, também fala da salvação que há de se manifestar na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o último texto que eu quero ler com você, acerca deste assunto. Eu falei da salvação no passado, a salvação no presente, quais responsabilidades temos como salvo no Senhor. E agora aqui nós estamos tratando da salvação no futuro, aquela que há de se manifestar, aquela que está chegando para cada um de nós. Diz assim o texto, eu vou ler a partir do versículo 3, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não o vendo visto há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Olha só, amados, o fim da nossa caminhada, quando chegar no fim, em 1 Coríntios 13 está escrito: agora permanece a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Então o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma, é a nossa salvação, é aquilo que Deus tem prometido por nós. E essa salvação, ela só é possível através de Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Ele hoje ainda chama pessoas para essa salvação. Como é que está a tua salvação? Como é que está a tua vida com Deus? Você foi salvo no passado? Você está vivendo a salvação no presente? Como é que você está vivendo a tua salvação no presente? A salvação no futuro que há de se manifestar, ela depende da salvação no presente. Ela depende de como você está vivendo agora, para que quando nosso Senhor se manifestar em sua glória, não sejamos nós confundidos na sua vinda, mas que nós possamos receber os bem-vindos do nosso Mestre, quando Ele dirá para cada um dos seus santos: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então que você possa ter essa certeza, essa convicção na tua salvação,
porque a nossa salvação, amados, está mais preste, está mais próxima do que quando aceitamos a fé. E brevemente, o nosso Senhor Jesus estará voltando para nos dar a salvação. Ele disse: eis que venho e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então lute, se esforce, seja fiel, seja parceiro na obra, contribua com a obra de Deus, seja fiel no teu ministério, cumpre a palavra, retém a palavra da vida, para que você naquele dia não venha a ser achado de forma a não ser digno de entrar no reino de Deus. Que as tuas vestes estejam limpas, como disse o sábio Salomão, que nunca falte óleo sobre tua cabeça e que as tuas vestes sejam encontradas limpas naquele dia. Eu quero fazer uma oração com você e por você, para que Deus venha nos ajudar. Queremos chegar junto no reino de Deus, mas você tem que perseverar. Você tem que tomar posse desta palavra, para que a salvação ela seja algo concreto na tua vida. Para que ela não venha a ser uma simples teoria, para que não venha a ser uma simples esperança, mas que a tua expectativa de estar com Cristo seja algo vivido a cada dia. Vamos orar e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai que está no céu, eu te apresento, Pai querido, as nossas vidas, Senhor. Esta palavra que veio para cobrar de cada um de nós uma postura correta diante do nosso chamado, Senhor, da salvação que nos foi dada através do Teu Evangelho, através de Cristo Jesus, Senhor. Pai querido, nós queremos entrar, Senhor, pelas portas naquele dia. Nós queremos estar entre os gemidos, Senhor, entre aqueles que irão cantar, Senhor, aqueles que irão Te louvar. Nós queremos estar entre a grande multidão, Senhor, aqueles que estarão com salva de palmas, aqueles que estarão cantando o cântico de Moisés, Senhor, o cântico do outro lado do Jordão, Senhor. Eu te peço, meu Deus, fortalece as nossas vidas. Não deixe com que esta pessoa venha a esmorecer. Não deixe com que essa pessoa venha voltar atrás, Senhor, porque o próprio Jesus orou e disse: Pai, a minha vontade é que nenhum dos que Tu me deste se percam, Senhor. Assim também eu te falo, meu Pai, nesta noite. A minha vontade, Senhor, é que todos aqueles que foram chamados, todos aqueles, Deus amado, que receberam um chamado Teu, verdadeiramente eles possam alcançar, Senhor, a vida eterna e chegar ao lado de Ti naquele dia. Deus de misericórdia, Deus de amor, abençoa a vida dessas pessoas, Senhor, onde quer que eles estejam, ouvindo esta palavra, que eles venham assumir um compromisso, Senhor, como sinceros filhos de Deus, para viverem na salvação presente, Deus querido, como sinceros filhos de Deus, irrepreensíveis, inculpáveis, sem murmuração, sem contender, Senhor, porque nós sabemos, Deus amado, que a Tua salvação, ela está prestes a se manifestar. Deus de misericórdia, Deus de amor, assim abençoa nossas vidas, nos dá uma noite de paz, nos dá um sono reparador, Senhor. Eu quero Te apresentar, Pai amado, esta família, este casal, este lar, Senhor, esta pessoa que está hospitalizada. Eu quero Te apresentar, Senhor amado, esta pessoa que está sofrendo dores agora neste momento, esta pessoa que vai passar por uma cirurgia, ou que já passou por uma cirurgia, Senhor. Deus amado, se ela crê nesta palavra, porque o Teu Evangelho também, Senhor, é o Evangelho da cura, é o Evangelho da libertação, porque o profeta disse que o Senhor tomou sobre si a nossa enfermidade e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pela Tuas pisaduras fomos sarados. Ó Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigado por ter assumido, Senhor, aquela morte tão vergonhosa, aquela morte tão dolorosa, a morte de cruz, Senhor. E através da cruz nos trouxeste salvação. Através dessa palavra, Senhor, que nós que cremos é o poder de Deus. Nós cremos que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está à direita do Pai nos céus e que brevemente virá para governar com braço forte toda esta terra, Senhor, e que todos aprenderão a justiça, que todos aprenderão, Deus amado, os Teus caminhos, Deus querido, porque a Tua palavra diz que assim como as águas cobrem o mar, assim também, Senhor, toda a terra se encherá do Teu conhecimento. Pai amado, que esta palavra, ela alcance, Deus querido,
tantos que estão salvos no presente, como aqueles, Senhor, que um dia já estiveram, mas que retrocederam, voltaram atrás. E a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não tem prazer, a tua alma não tem prazer naquele que retrocede, mas o teu justo viverá pela fé, Senhor. Que esta pessoa ela possa, a partir de hoje, Deus amado, viver pela fé. Se ela havia pensado em desistir, mas que a partir de agora ela tome uma decisão de ser fiel até a morte, Pai amado. Que ela possa dizer, que todos nós possamos dizer naquele dia, como diz o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Já agora a coroa me aguarda, não somente a mim, mas a todos que amam a tua vinda. Deus de misericórdia, ajuda-nos a perseverar nesta salvação, Senhor. Ajuda-nos a lutarmos cada dia, Senhor, a vencermos os nossos conflitos, as nossas lutas interiores, os nossos problemas, a nossa natureza humana, Senhor, para que possamos vencer e nunca venhamos, ó Pai, voltar atrás. Deus de misericórdia, fica conosco, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Em nome do Senhor Jesus. Quero aí agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí, né? Fernando Nascimento, Clássice Bergman, saudação a todos os irmãos, Luiz Daro, Ana Cordoba, de Carlos Perdigão, saudação a todos vocês, Elmer, né, também, Lúcio Fajado, Leonardo, Alícia Jaime, William Dias Guimarães, Raul, temos aqui também a irmã Neide Santana, que Deus abençoe a todos vocês, irmãos, Volmir Sejaster, Judite Gonçalves, temos aqui Taurino Salgado, temos também Emia Varez, José de Brito, nos acompanhou também ontem, Ernie Alvarez, né, Antônio Salgado, e todos vocês que nos acompanharam. Temos mais aqui também Maite Escobar, Carme Galindo, Isabel Escobar, Antônio Zacarias, Cleiso Augusto, saudações, irmão Cleiso, que Deus te abençoe, meu irmão. Armado dos Santos, juntamente com o diácono Nilson, Maria Felizardes, Hugo, temos mais também aqui a Nete, Cleide Lene, irmão Jair, Daniel Cruz, Manuel Luiz, Carlos Cunha, Natanael, temos aqui também Maria Assunção, que Deus abençoe todos vocês, Arleia Martins, que Deus abençoe toda a sua casa. Nós estamos orando também para aquele que Deus vai dar vitória, Leia, que teu irmão vai aparecer, tá? Em nome do Senhor Jesus, creia que Deus tem um plano na vida dele também. Graciele, Letícia, Luciana Papinelli, temos aqui Sherry, Ana, Ana, né? Novamente aqui, Eduardo, Gerry e Conceição também, que nos assistiu também. Cid Batista, Pai seja contigo, meu irmão, que Deus te abençoe. Betúlia e vários outros irmãos, Richard, Celso, Eunice, Vedinei Guedes, que Deus abençoe, Vedinei Guedes, em nome do Senhor Jesus. A Minas e Lourdes, são vários irmãos aqui, Juliana Walter, Erivelto Monteiro, Jace Souza, Dijane, Aranza, né? E todos vocês que nos assistiram, se eu esqueci do nome de alguém, tá? Que os irmãos nos perdoem em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero agradecer a todos vocês, que Deus vos abençoe. E a palavra é essa, amados. Vamos lutar, tem aqui o Júnior Sandoval, né? Severino também, que estava conosco aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, tá, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Que todos tenham uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês para o próximo encontro. Amanhã estaremos novamente conversando com os irmãos e traremos um tema aí. A gente quer fazer um propósito de oração nessa semana aí. Se você que tem uma causa e você queira se unir, nós vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus. Eu creio no poder de Deus, eu creio na oração da fé. E diz Tiago que a oração da fé ela pode muito nos seus efeitos. A oração do justo ela pode muito nos seus efeitos, tá? Então Deus é poderoso para curar, para salvar, para libertar. É poderoso para fazer tudo em nossas vidas. Então que Deus os abençoe. Tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Que a paz seja convosco. Muito obrigado e até o próximo encontro.